A paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina, professora de escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui no bairro de Planalto. Essa é a leitura bíblica diária de hoje, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos versos 34 e 35, que nos diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse-lhes: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro desce de Jope a Cesareia, relutante em entrar na casa de um gentio, e diz-lhes: se lhes vós sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou a se achegar-se a qualquer estrangeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 28. Mas por conta da sua visão que teve quando orava em Jope e do testemunho dos homens de Cornélio sobre o seu senhor, Pedro convidou outros judeus a descer a Cesareia, onde encontrou a casa do anfitrião cheia. E abrindo a boca disse-lhes: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Após ouvir de Cornélio a sua visão e que Deus o comissionava para pregar o evangelho em sua casa, declarou em voz alta que não poderia negar que Deus o chamava para pregar naquele lugar e que Deus não fazia acepção de pessoas para salvar. Essa mesma conclusão o apóstolo Paulo também tinha chegado, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Pois na lei de Moisés estava escrito: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômios 10:17. Veja que o nosso texto continua: mas aquele que é agradável, aquele em que qualquer nação o teme e faz o que é justo. O texto vai nos dizer que Cornélio era um centurião da corte chamada italiana e que Deus enviou um anjo, apareceu em visão e disse que Deus tinha recebido as suas orações e as suas esmolas e que ele deveria enviar homens a Jope a procurar pelo seu apóstolo Pedro, mesmo não fazendo parte da comunidade de Israel. Mesmo assim, Cornélio agradou a Deus, pois fazia o que lhe era agradável e que temia e praticava a justiça. Deus que tinha manifestado a sua graça a todos os homens, enviava Pedro naquele lugar para pregar o evangelho de Jesus. E quando Pedro pregava o evangelho de Jesus, toda a casa assim foi cheia do Espírito Santo e falaram outras línguas, como aconteceu aos judeus nos dias de Pentecoste, porque não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo Senhor de todos, rico para com todos o que invocarem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:12-13. O nome do Senhor deveria ser invocado para a salvação seja alcançado Então não cabe a nós fazer acepção de pessoas, mas sim pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, pois como invocarão aqueles em que não
creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14 e 15. Bom, irmãos, é nosso dever pregar o Evangelho a todos, cumprir o ID do Senhor. Neste momento eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus querido, obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos alcançados, de sermos gentios, mas podemos ser participantes, Senhor, das tuas promessas. Cumpre em nós o teu ID, abençoa cada vida que esteve até aqui e ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Amém.